muitos estudiosos da Bíblia que colocam em oposição, numa tensão irreconciliável, a questão da fé e das obras. Vale destacar que todas as religiões criadas pelo homem ensinam a salvação pelas obras. Há outras que até tentam fazer uma espécie de parceria, o sinergismo, onde Deus faz uma parte, o homem faz outra parte. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, para as boas obras. De tal maneira que não há conflito entre fé e obras. Alguns estudiosos tentaram até mesmo colocar em oposição e conflito Paulo e Tiago. Paulo ensinou a salvação pela fé, independente das obras. Tiago ensinou que a fé sem as obras é morta. Será que eles estão, de fato, entrando em contradição? Absolutamente não. Paulo olhou para a causa da salvação e disse: a salvação é pela fé. Tiago olhou para a consequência da salvação e disse: a fé precisa desembocar nas obras. De tal maneira que a fé é a causa e as obras são consequência. As duas coisas não estão em conflito, elas se complementam. A salvação é somente pela graça, mediante a fé. Eu não posso contribuir com Deus com as minhas obras, porque se assim fosse, eu estaria afirmando que a obra que Cristo realizou na cruz precisaria de complemento. Não seria perfeita, completa, cabal. E o que a Bíblia nos ensina é que a morte de Cristo na cruz foi plenamente suficiente para a nossa redenção. Onde entram as obras, então, nesse projeto divino da salvação? Não entram como parte daquilo que fazemos para merecermos a salvação. Salvação não é mérito, salvação é graça. Salvação não se conquista, salvação se recebe. Salvação não é uma medalha de honra ou mérito, é um presente merecido de Deus. Agora, depois que você recebe a salvação de graça, mediante a fé, então você prova que recebeu essa salvação gratuita mediante as obras. As obras são uma evidência pública de que a sua fé não é espúria, de que a sua fé não é uma fé morta, mas que você tem uma fé genuína, pura e viva em Deus. As obras são como que um pós-scriptum, um projeto de gratidão a Deus, porque você já foi salvo e não um projeto para você ser salvo. Então, entendamos isso. A fé é a causa, as obras são a consequência. Você é salvo pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Deus abençoe o seu coração.